Deus está dizendo, você não precisa ser o bonzão. Eu sou o bonzão. Eu sou bom. Deus está dizendo, você não precisa ser super inteligente. Eu sou a própria sabedoria. Deus está dizendo, você não precisa se achar super capaz. Eu tenho e eu sou a capacidade que você precisa. A paz do Senhor! Sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos exclusiva com conteúdos inéditos para você que está vivendo com a gente o seminário A Força de um Propósito. Gente, lembrando que o grande seminário, de fato, vai acontecer no dia 10 de maio, às 9 horas da noite. E eu espero todos vocês na exibição dessa estreia que vai acontecer pelo meu canal oficial no YouTube e também pelo nosso site do seminário A Força de um Propósito. Para quem já passou por uma maratona de lives e agora está entrando aqui com a gente nessa série especial de vídeos com conteúdos exclusivos e inéditos daquilo que Deus confiou ao meu coração para fortalecer o propósito dele na sua vida, preparem-se! Gente, vai ser extraordinário! Dia 10 de maio, 9 horas da noite, eu te espero. E se você ainda não está inscrito, se inscreva. Clica no link, porque as tarefas que são extremamente pedagógicas e ajudam muito a gente no desenvolvimento da habilidade, ou seja, para colocar em prática aquilo que Deus tem falado ao nosso coração, elas ficam na descrição do nosso link, na descrição do link lá em cima no WhatsApp. Então você precisa estar dentro de um dos nossos grupos, tá bom? Então se inscreve, não fica de fora e corre que ainda dá tempo de colocar mais gente para poder viver o seminário A Força de um Propósito. Não fica de fora. Presta atenção, papel e caneta na mão. Vamos embora para mais uma entrega, mais uma porção extraordinária daquilo que Deus tem nos confiado para esse tempo. Meu coração está transbordando. Que Deus abençoe tua vida, tua casa. Obrigada pelo teu tempo. Fica com a gente até o final, não é muito, é no máximo 15 minutos, mas é um tempo de 15 minutos que podem afetar 15 horas do seu dia ou 15 anos da sua vida. Hoje nós vamos falar sobre algo extraordinário. Quantas vezes a gente não dá uma série de desculpas por não nos acharmos competentes o suficiente, habilidosos o suficiente para conseguirmos corresponder, para cumprirmos, a vocação ou propósito que o Senhor nos confiou. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo de número 4. Nós vamos falar hoje sobre Moisés e o tema de hoje é: o propósito de Deus é maior do que as suas desculpas. Veja isso, Êxodo capítulo 4, verso de número 1. Já abriu aí? Bora, afia essa espada. Eu vou ler com você, diz assim o texto. Na chamada do Senhor, só recapitulando aqui e te contextualizando. Quando o Senhor apareceu para Moisés naquela sarça, naquela visão gloriosa para que ele fosse libertar o seu povo de um período de 400 anos de escravidão e de silêncio, o Senhor maravilhou Moisés com a sua voz, com a sua chamada diante daquela sarça. E depois ali de um período de conversa que começa no capítulo 3 do livro do Êxodo, Moisés agora, vendo qual era a revelação do propósito, ou seja, diante do desafio do propósito que Deus revela a ele, que era libertar o seu povo, ele agora vai apresentar as suas desculpas diante de Deus. E veja, nem Moisés, gente, o grande Moisés, aquele a quem o Senhor falava com ele boca a boca, como o próprio Deus disse a Miriam e a Arão, nem ele se privou de dar desculpas, porque esse desafio não é só seu, ele é de todos nós. Mas repetindo o tema de hoje, o propósito que ele tem com você é maior do que as desculpas que você pode dar para ele. Verso 1 do capítulo 4, diz assim no livro do Êxodo: Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. Veja, só aqui eu já listei 3 desculpas que Moisés vai dar para não responder, para não atender o propósito que Deus tinha com ele. Mas se não crerem em mim, nem ouvirem a minha voz, eles me dirão: o Senhor não te apareceu. Ele cria 3 desculpas para poder dizer que não tinha como ser a pessoa escolhida para viver o propósito que Deus estava lhe dando. Aí vamos lá, verso 2. E o Senhor lhe disse: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E daqui até o verso de número 9, você vai ver Deus derrubando todas as desculpas de Moisés. O que Deus vai fazer dentro desse período, gente? Deus vai dizer para ele
que vai dar ele poder, vai dar ele sinais, vai dar ele autoridade com aquela vara. E por fim Deus vai chegar diante de tantos sinais, mão leprosa no peito, tira a mão, daqui a pouco a mão não está leprosa de novo, cajado que vira serpente, serpente que volta a ser cajado. Deus começa a manifestar uma série de sinais maravilhosos para que Moisés pudesse ver que os sinais e o poder dele ia acompanhá-lo. Inclusive é o próprio Deus que vai dizer para ele lá no capítulo 3 ainda, eu certamente irei contigo. Como quem diz assim, Moisés, se eu estou indo com você, fica tranquilo, você não vai precisar temer nada e nem problema nenhum. Agora veja, Deus começa a derrubar todas as desculpas dele e ele já apresenta de cara logo 3, repetindo, mas se não crerem em mim e nem ouvirem a minha voz, eles vão dizer, o Senhor não te apareceu. Aí vem o Senhor derrubando todas essas desculpas, do verso de número 2 ao verso de número 9, arrebentando com todas elas. Vou te dar sinal, cajado, mão leprosa, mão limpa, serpente, volta a ser cajado de novo. Aí ele diz assim, e se de tudo ninguém te acreditar ou ninguém crê que eu te enviei por esses sinais, eu vou transformar as águas do Nilo. Deus dá tantas coisas que arrebentam com as desculpas de Moisés, que só sobra para ele o verso de número 10. Agora vamos para o verso 10. Depois que Deus arrebenta com todas essas desculpas, gente, olha o que está lá, no verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, então entenda, quando ele viu que não tinha mais como fugir, quando ele viu que Deus estava dizendo que ia transformar até as águas do Nilo em sangue, quando ele viu que as desculpas dele não diminuíam a vontade de Deus de usá-lo e a escolha de Deus de que fosse ele para atender o propósito divino, só resta ele repetir isso aqui, ó. Então disse Moisés ao Senhor, ah, meu Senhor, olha o lamento, eu não sou homem eloquente, mais uma desculpa, nem de ontem nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Eu gosto mais dessa versão Almeida Corrigida, onde ele diz assim, olha, nunca fui eloquente, nem antes, nem depois que falaste ao teu servo. Gente, isso aqui eu vou deixar para assunto para um outro dia, mas sabe o que Moisés está dizendo? Deus, o fato de te conhecer e ser conhecido de ti, o fato de falar com o Senhor aqui agora e ver que realmente o Senhor é poderoso para fazer, não mudou quem eu sou. Eu não era eloquente antes de te conhecer e não sou eloquente agora, mesmo depois dessa conversa. E fala a verdade, não é assim que a gente se sente diante dos propósitos que Deus nos confia? Como quem diz, Deus, eu creio que Tu és poderoso, eu sei que o Senhor faz, eu estou ouvindo a Sua voz e eu sei o que o Senhor quer de mim, só que isso não muda quem eu sou. E a gente continua apresentando desculpas. E agora ele vai apresentar mais 3 em tom de lamento, mesmo depois de Deus ter derrubado todas elas, dizendo o que ele faria quando Moisés chegasse lá. E ele vai dizer, ah, eu não sou eloquente, nem antes e nem depois que falaste ao teu servo. Segunda coisa, ele diz, sou pesado de boca. Terceira, e de língua. Então, do verso 1 ao verso de número 10, eu totalizei 6 desculpas que Moisés deu para não cumprir o propósito de Deus. E o Senhor arrebentou com todas elas. Sabe por quê? Veja, na verdade não são as desculpas, mas era o medo que Moisés sentia, porque ele viu que Deus tinha uma solução para cada problema que ele apresentava. Deus tinha uma saída para cada rua fechada que ele apresentava. Deus tinha um jeito para cada indefinição que Moisés apresentava. Deus tinha uma possibilidade para cada impossível que Moisés apresentava. E eu sei que Deus está falando com alguém agora. E é por isso que o tema de hoje é esse. O propósito de Deus na sua vida é maior do que todas as desculpas que você tem dado para Ele. Eu estava meditando aqui com vocês nesse texto e anotei para não esquecer. No verso 13, quando ele não tem mais desculpas, ele pede para enviar outro. E aqui ele deixa provado que o problema não são as desculpas que ele tem, mas o medo que ele sente por saber que ele é alguém que não se acha capaz de cumprir. Mas não tem problema. E por que não tem problema, Camila? Porque ele diz a Moisés, eu sou. Eu sou o quê? E aí agora eu quero até pegar meu caderno aqui com as anotações para dizer para você. Deus disse assim, o problema da maioria das pessoas que não querem atender o propósito que eu tenho para a vida delas é o medo. Elas pensam que elas não vão dar conta, elas não vão ser capazes, mas eu sou. Então Deus disse assim para mim, você não precisa ser bom em tudo que você acha que tem que ser
para viver o propósito de Deus. Deus está dizendo, você não precisa ser o bonzão, eu sou o bonzão, eu sou bom. Deus está dizendo, você não precisa ser super inteligente, eu sou a própria sabedoria. Deus está dizendo, você não precisa se achar super capaz, eu tenho e eu sou a capacidade que você precisa. Entenda isso, Deus está dizendo, não está em você tudo que você acha que precisa ser para chegar aonde eu quero, está em mim tudo que você precisa ter para chegar aonde eu quero. Eu sou inteligente, eu sou fiel, eu sou bom, eu não tenho medo, eu sou capaz, eu te levo, eu te conduzo, eu faço, eu abro, eu fecho, eu abato, eu exalto, eu sou o que você precisa que eu seja. Eu só quero ser eu em você, só quero ser quem eu posso ser em você. Então isso não é sobre as suas habilidades, isso é sobre a capacidade de Deus de te encher. Então pare de dar desculpas e comece a atender ao propósito que Deus tem com você. A tarefa de hoje, que vai estar lá na descrição, lá em cima é só você clicar na descrição do WhatsApp, que ela vai estar lá para você não esquecer. Mas eu já quero abrir ela para você hoje aqui. Sabe qual é o nome da tarefa que Deus está nos confiando para hoje? Surpreenda-se. E essa é uma outra coisa que eu também escrevi para não esquecer. Deus disse assim para mim, o nome da tarefa de hoje vai ser surpreenda-se, sabe por quê? Porque eu quero que você veja o que Deus é em você, quando você não pode ser tudo o que você gostaria de ser por si mesmo. Parece complexo, mas não é não. Eu vou falar de novo. Surpreenda-se. Como, Camila? Deixando Deus ser Deus do jeito que Ele quiser ser em você, por mais que você não veja habilidades o suficiente em você. Surpreenda-se e veja o que Deus é em você, quando você não pode ser tudo o que você gostaria de ser para si mesmo. Então, quando você achar que você não é tão inteligente, faça o que Deus te mandou fazer, não contando com a sua inteligência, mas com a capacidade que Ele tem de manifestar a inteligência dEle em você. Quando Ele te mandar fazer algo que você não se vê capaz de fazer, entenda, conte com a capacidade que Ele tem de ser quem Ele quiser ser, através das suas mãos. Camille, qual é a tarefa de hoje? A tarefa é essa, dentro do seu propósito, ou seja, dentro daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu quero que você pense aí em uma coisa que você sabe que cabe dentro do propósito que Deus te confiou, mas você sente que não tem habilidade suficiente para fazer isso. Você vai fazer isso dentro de 48 horas, na verdade, dentro de 24, porque depois de 48, você já sabe, né? Fica passado. Camila, e o que é que eu vou fazer? Eu não sei, você tem que descobrir o que está dentro do seu propósito. Quem sabe, lá no seu local de trabalho, Deus já te dirigiu a abraçar alguém, mas você não é muito tátil, não é muito de toque. Abraçar pessoas te deixa incomodado, incomodada, né? Mas quem sabe Deus já não te dirigiu a abraçar alguém. Então Deus está dizendo, deixe eu ser Deus nos seus braços. O que é isso? Eu não estou contando com a sua habilidade, com a sua vontade, mas com a sua obediência. Oh, aleluia, eu escrevi isso aqui também para a gente não esquecer. Diante do propósito que Deus tem com a gente, Ele não quer as nossas desculpas, Ele quer a nossa obediência. Então ofereça seus braços para abraçar alguém em 24 horas, se essa é a área da sua dificuldade. Agora, se é uma outra, qual é a área da sua dificuldade? Camila, a minha dificuldade é usar o meu tempo de oração para orar por outras pessoas. Eu tenho tantas demandas que eu oro só por mim, eu nem sei como orar pelos outros. Deixa Deus ser Deus através da sua oração na vida de alguém. Ofereça a alguém uma oração e ouse orar por essa pessoa diante dela e surpreenda-se com a forma como Deus pode ser Deus através da sua oração, tá bom? Procure algo dentro do propósito do que Deus te chamou para fazer e pare de dar desculpas. Escolha aquilo que tem sido mais difícil para você. Camila, o mais difícil para mim é liberar uma palavra para alguém, é escrever um texto para alguém. Então eu quero que você procure isso, faça isso e deixe Deus ser Deus nessa área da sua dificuldade. Deixe Ele aparecer, tá bom? Não fica de fora, continua com a gente. Eu tô te esperando, gente, dia 10 de maio. Vai ser impressionante. Tudo isso que nós estamos vivendo aqui
ainda é um preparatório, ainda que já estamos vivendo a fragrância do seminário A Força de um Propósito. Mas eu te espero de verdade no dia 10 de maio, às 9 horas da noite, pelo nosso canal oficial no YouTube e também pelo site. Corre que dá tempo de você deixar Deus ser Deus na sua vida, convidando mais pessoas para conhecerem a força do propósito de Deus para a vida delas. A força naquilo que você carrega, e o teu propósito pode te levar muito além. Um beijo no teu coração, até mais, a gente já volta.